Olá, queridos. Dando continuação aqui à nossa reflexão sobre cura interior, certo? Nesses primeiros áudios, nesses primeiros vídeos, eu estou falando, dando um suporte, dando um embasamento para aquilo que nós chamamos de cura interior. Um embasamento bíblico e teológico, certo? Então, veja bem, quando nós falamos de interior, o nome já se explica em si mesmo. É aquilo que está lá dentro. Para nós, é aquilo que está no mais profundo da nossa alma. E aquilo que está mais profundo dentro das nossas almas, eles se manifestam no curso de nossa existência. E se manifestam de diferentes maneiras. E têm uma grande influência na nossa maneira de se relacionar com Deus, com nós mesmos e com aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, pessoas muito próximas da gente, certo? Então, interior, é importante que se enfatize, é aquilo que está lá no mais profundo das nossas almas. No último vídeo, eu terminei falando sobre o Salmo 142. O Salmo 142, ele desenha muito bem o estado emocional em que o rei Davi estava. Ele estava profundamente abatido. Ele diz que o espírito dele estava angustiado, estava abatido. Ele diz assim: o meu espírito esmorece. Ele se sentia sozinho, sem ninguém, mas ele clama ao Senhor, ele pede ajuda ao Senhor, certo? No verso 6, ele fala acerca dos seus inimigos, e ele diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Bom, inimigos eram o que não faltavam na vida do Davi. Conhecendo um pouco da história dele, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que pior do que os seus inimigos que estavam fora, eram os inimigos que estavam dentro da alma dele. É aqueles inimigos, aqueles fantasmas que estavam dentro da vida dele, e que ele tinha que derrotá-los todos os dias. Nós não somos diferentes do rei Davi. Nós até elegemos e elencamos uma série de inimigos que nós temos fora de nós. Pessoas, situações, etc e tal. Mas o maior perseguidor e o maior inimigo é aquele que está lá no mais profundo do nosso interior. São a estes que reconhecem isso, que a cura interior, ela pode ser muito útil. No final do Salmo 142, o Davi, ele chega e diz o seguinte: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Olha só, logo, o Davi não estava livre para louvar a Deus, porque a alma dele estava presa, estava no cárcere. E isso não é diferente, como eu já disse. Às vezes as pessoas, elas não evoluem na sua vida com Deus, elas não evoluem na sua vida de relacionamento familiar, social, porque a alma dela está presa e ela vai agir de acordo com essas prisões, esses fantasmas que estão dentro delas. Entenderam, queridos? É importante identificar isso, e isso é feito por meio da cura interior, certo? Mas, mais uma outra coisa, aliás. No livro de Ezequiel, no capítulo 36, o profeta Ezequiel, no meio de uma situação também muito complicada, ele vê esperança. O povo de Deus foi um povo rude, um povo desobediente, não foi leal a tudo que o Senhor fez na vida deste povo.
Os filhos de Israel eram obstinados, eles não eram tratáveis, Por isso eles foram para a Babilônia. Mas aqui há uma esperança, porque Deus é amor. Deus vai atrás dos homens. Aqui no verso do capítulo 36, do verso 25, olhem o que diz a Bíblia. Então aspergirei água pura sobre vós. A água, nós já identificamos que é a palavra de Deus, né? Então, olha só, ele vai nos purificar, purifica o seu povo com água. E ele diz, e ficareis purificados, e de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. Certo? Então, há uma limpeza geral quando este povo estará em confronto, nessa confrontação desse reconhecimento e se permitindo ser tratado por Deus. Vou continuar o texto. No verso 26 a Bíblia diz, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Observem, querido, que aqui ele fala, dar-vos-ei um coração novo. Portanto, o coração envelhecido, ele é dissipado. Um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Entenderam, queridos? Depois, vos tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne, porei dentro de vós o meu espírito, para que aquele povo começasse a andar nos caminhos do Senhor, porque até aqui não estavam, ele não estava, certo? Então, o interior, como eu já disse, é aquilo que está lá no mais profundo das nossas almas, certo? Agora, eu queria, nessa linha de raciocínio, eu gostaria de falar acerca desse interior a partir de uma ferramenta que nós chamamos de psicanálise. A partir de um estudo que nós chamamos de psicanálise. Queridos, eu não integro uma coisa na outra, mas eu abro o leque de poder enxergar esse sujeito que se apresenta até nós com a sua queixa. Eu abro esse leque de possibilidades para a pessoa enxergar, entendeu? E entender a dinâmica daquilo que está sendo ali compartilhado. Então, o Freud, ele fala do inconsciente. Ele é pesquisador do inconsciente, entendeu? Ele teorizou tudo, todo esse inconsciente. Inconsciente é aquilo que nós chamamos de interior. A Bíblia, em nenhum texto fala de cura interior. Não há nenhum texto que fala na Bíblia de inconsciente. Não existe um texto na Bíblia que fala do inconsciente. Mas existem textos que falam de alma, de espírito, de coração e de sentimentos. Certo? Então, veja bem, o interior para nós, para o Freud, ele chama de inconsciente. Como se constrói esse inconsciente? Esse inconsciente se constrói na relação que a criança tem com a sua mãe nos primeiros 4 anos de sua vida. Esse inconsciente se constrói aí, nessa relação entre a mãe e o bebê e a criança, certo? A maneira como ele vivencia os traumas da vida, ele está se adaptando à vida. Tudo aquilo que for frustrante na vida dele, ele vai jogar isso para o que o Freud chama de recalcado, certo? A criança, nos 4 primeiros anos de vida, ela vive aquilo que o Freud vai chamar de princípio do prazer. Por que princípio do prazer? Porque a criança não tem tolerância à frustração. Ela chora. A criança, ela chora e muito
de manhã, de tarde, de noite. Ela quer a sua mãe. Ela quer se satisfazer. Ela não sabe lidar com frustração. Ela é o puro prazer. Por isso o nome princípio do prazer. Nós damos também um outro nome, uma força chamada de id. O id é uma força que está dentro da criança, que é o puro prazer, é o puro desejo, certo? Dentro desses primeiros 4 anos de vida, vai aparecer a figura do ego, na medida em que a criança vai crescendo e vai vendo que a mamãe não é dela. Então, essa relação da criança com a sua mãe, nós chamamos de relação incestuosa, nós chamamos de relação objetal e de relação fusional, né? Por quê? Porque não existe o eu e o outro, né? Está tudo ali muito próximo um do outro, né? Então a criança, ela vive essa relação simbiótica, incestuosa, né? Objetal, porque a mãe é objeto do desejo dela, e para algumas mães a criança é objeto do desejo dela, certo? Tudo bem. Então aparece o ego. O ego já é uma ideia em que a mamãe não é dela. Quem vai consolidar isso vai ser a figura do superego. O superego é o proibido, é o limite. E esse superego, ele vem através da figura paterna. Então agora nós já temos 3 conceitos que nós chamamos de instâncias do inconsciente: o id, o ego e o superego. O id é o desejo puro. O ego é aquele que vai ter noção, começar a ter noção de que ele não é a mamãe não é dela, da criança. E o superego é o que vai, de alguma maneira, estabelecer esse limite, certo? No imaginário da criança, algumas crianças, tendo essa noção de que a mamãe não é dela, ela vai negociar com o pai, porque ela sabe que a mamãe, ela começa a entender que a mamãe é do papai, então, que é o superego. Então ela negocia com o pai, a mamãe, certo? Esses que conseguem negociar, eles vão fazer parte, eles vão compor o que na vida adulta a categoria daqueles que nós chamamos de neuróticos. Portanto, os neuróticos são aqueles que souberam negociar a mamãe com o papai. No imaginário da criança, nem sempre ela consegue negociar. Ela anula o pai, ela elimina o pai. Nós dizemos que ela mata o pai, no inconsciente. Mas, veja bem, esses que eliminam o pai, que não negociam, eles vão fazer parte de uma outra categoria, quando adultos, que nós chamamos de categorias, a categoria dos psicóticos. Psicótico não é mais um termo que nós usamos. No último DSM-5, nós chamamos agora de antissocial, para caracterizar que um psicótico não pode viver em sociedade porque ele não tem culpa, ele não emite culpa. Então ele pode destruir, ele pode matar hoje e amanhã ainda aí, inclusive, chorar no enterro. Então entendam bem uma coisa aqui: esse id, ego e superego vai constituir, portanto, a construção desse edifício da personalidade, do inconsciente, segundo Freud, e todas as vivências que aqui foram frustrantes, todas as satisfações e todas as frustrações, sobretudo as frustrações, vão ficar no recalcado e vão se manifestar por meio de uma neurose ou por meio de uma psicose. Queridos, lembrando que quando nós falamos de interior, nós estamos falando de algo que está muito mais profundo. Então, veja bem, interior para nós é o mesmo que o inconsciente para o Dr. Freud. Eu diria isso. Aquilo que é inconsciente para o Freud, nós chamamos aqui de interior. E o nosso desafio, através da cura interior, é tentar mergulhar nesse contexto inconsciente
para, de alguma maneira, desconstruir todas as frustrações que aí se instalaram e que estão tendo repercussão na vida adulta por meio de uma neurose ou por meio de um traço muito mais, que compromete muito mais a relação da pessoa com os outros. Muito obrigado por vocês terem me assistido naquilo que eu agreguei, Deus seja louvado, e naquilo que subtraí, que vocês me perdoem. Obrigado e até mais.